Olá, seja muito bem-vindo a esse grupo de estudo, da Bíblia. E antes de mais nada, eu gostaria de me apresentar para você, se você ainda não me conhece. Meu nome é Tauler Teixeira Borges e eu sou cristão e também professor do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Goiás, o IFG, no campus Goiânia, há 23 anos. E também membro da Igreja Evangélica Palavra de Cristo. E o que me levou a estar produzindo esse vídeo aqui é exatamente a necessidade que eu vejo de nós cristãos lermos mais a palavra de Deus. Não lermos simplesmente para decorar o texto, mas para analisar, para estudar, meditar e aplicar principalmente nas nossas vidas. Então essa é a motivação maior para que mais pessoas possam ter esse discernimento, de estudar a palavra de Deus, né? Esse curso também está sendo ministrado na minha igreja e como o acesso é um pouco restrito, né? São poucas pessoas que se interessam por esse tipo de tema, né? De estudar a palavra mesmo. No caso, como eu já venho utilizando a ferramenta da internet para a divulgação do Evangelho de Cristo, né? Através das minhas canções, quem teve a oportunidade de já conhecer os vídeos do canal também, Professor Tauler, né? Então, a partir desse momento, é o meu primeiro vídeo dessa forma, né? nesse formato, e espero que seja o primeiro de muitos, né? Porque tem muitos temas aí importantes, relevantes, que nós vamos estar aprendendo juntos, né? Eu digo juntos porque como esse trabalho já está sendo feito na igreja que eu frequento, né? E eu estou à frente desse trabalho, eu tenho aprendido muito com a interação com os meus irmãos em Cristo. Então essa foi a motivação para estar produzindo esse vídeo, ok? O objetivo aqui é apresentar de forma bem simples o que a palavra de Deus nos apresenta sobre diversos temas importantes na vida de um cristão. E em momento nenhum aqui eu quero mostrar o que eu acho, o que eu penso, mas o que está escrito na palavra de Deus, qual o propósito, qual o princípio em cada tema que é importante e relevante para a nossa vida, ok? E eu escolhi uma metodologia que eu aplico muito nas minhas aulas lá também, do IFG, né? Como professor, como eu disse no início, que seria o uso de uma apostila, que vocês vão ter acesso aí na descrição do vídeo, um arquivo PDF, para que vocês possam imprimir e acompanhar depois, e fazer uma leitura, né, de tudo o que foi apresentado em cada aula. Vou chamar de aula, se vocês me permitem, e o vídeo em si, ok? Que vai estar disponível a cada semana ou no período que for produzido, né? Não tenho pressa também não, isso aí no tempo de Deus é que as coisas vão acontecer, ok? Então, diante disso, vamos para a nossa primeira aula, né? O tema, ou o primeiro tema a ser abordado nesse curso é a Bíblia, que é o nosso livro-texto, né? Então, como em qualquer estudo que se vai realizar, tem uma referência. Nossa referência para estudar a Bíblia é a própria Bíblia, né? Não é nenhum livro de história, não. É a própria Bíblia que tem várias histórias apresentadas aí, mas tem principalmente o que Deus quer que nós sejamos enquanto cristãos, ok? O objetivo dessa primeira aula é entender a importância da Bíblia na nossa vida enquanto cristão e como ela deve ser utilizada de forma eficiente, né? Eu creio que todos entendem que a Bíblia é importante na nossa vida. Mas será que nós temos usado ela de forma eficiente, né? Vou dar um exemplo aqui, por exemplo, a água, né? Todo mundo sabe que a água é importante para o ser humano, né? Inclusive a medicina, os médicos dizem que no mínimo é importante você tomar 2 litros de água por dia. Mas nem todos fazem isso, né? Então, trazendo isso para a questão da Bíblia, né? Então, apesar de todos ou a maioria entender a importância da Bíblia, muitas vezes nós não utilizamos ela de forma correta, né? Como se você soubesse da necessidade de água para o organismo, mas simplesmente usasse a água para lavar o corpo, né? Você não estaria tomando a água ou ingerindo a água, que é o que vai nos fortalecer aí, vai purificar o nosso corpo, tem uma importância aí científica comprovada, ok? Então é mais ou menos essa analogia aí que eu uso para dizer sobre a palavra de Deus. Nós sabemos da importância, mas não
estamos usando de forma adequada, ok? Então espero que ao final dessa lição a gente possa ter aprendido aí um pouco sobre isso. Como introdução, em todas as nossas aulas, eu vou estar trazendo aqui sempre a origem do que a gente está estudando, a origem da palavra. No caso, a Bíblia, ela tem uma origem grega, né? Se origina do biblion, que é grego, que significa pergaminho, papiro ou livro, né? Isso é meio que normal de entender, porque no início, né, quando ela foi escrita, tempos atrás, não existia papel, não existia impressora, não existia nenhum recurso digital para se escrever, né? Muito menos mesmo uma máquina de escrever. Então tudo era escrito de forma bem artesanal ali pelos primeiros escritores da Bíblia, em pergaminho, em papiro, e também depois, agora mais recentemente, transformada num livro, ok? Ela foi escrita por 40 homens numa faixa de tempo de 1.600 anos, em 1.600 anos, sendo que o primeiro livro que aparece na Bíblia, né, que foi escrito em primeiro lugar, foi Gênesis, o autor é Moisés, e ele foi escrito em 1445 a.C. O último livro é o livro de Apocalipse, e o apóstolo João é o autor desse livro, e historicamente aí, ele foi escrito entre 90 e 96 depois de Cristo, ok? E essa escrita original da Bíblia se deu na língua hebraica, aramaico e grego, depois foi traduzida para todas as línguas de todo o planeta, ok? E ele não tinha essa divisão que a gente encontra hoje, versículo e capítulo, né? Então isso aí foi uma forma de facilitar a leitura, a encontrar a busca, né, de versículos, de temas, né? Então isso aí foi feito com o decorrer do tempo, ok? Isso não descaracteriza a essência da Bíblia, certo? Muita gente, pelo fato da Bíblia ser escrita por homens, questiona a validade do que está apresentado ali, né? Então nós vamos usar a própria Bíblia como referência para dizer ou para mostrar que isso é uma inverdade, né? Então eu não posso, pelo fato de ter escrito por homens, desacreditar o que está escrito na palavra de Deus, senão eu coloco a minha fé em xeque ou em dúvida, né? Então a própria Bíblia nos esclarece isso aí, né? Em 2 Timóteo 3, 16 e 17 está escrito assim, ó: toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda a boa obra. São 2 versículos apenas, mas que são ricos aí em revelações, a gente chama de revelação, né? Ou de determinar a importância e a veracidade da Bíblia, né? Então, meditar na palavra, isso aí já é um ensinamento para quem não medita, né? Só simplesmente lê, mas não medita na palavra. Salmo 1 está dizendo, bem-aventurado aquele que medita na palavra, né? Então, o primeiro passo é fazer uma leitura, várias leituras do mesmo texto, né? Mas fazendo de forma diferenciada, no caso, pausada, analisando, entendendo o que significa cada coisa. Vamos fazer isso agora. A gente fez uma primeira leitura, a segunda já é para meditação e para análise. Toda a escritura com letra maiúscula, significa que está falando de toda a Bíblia, né? Toda a palavra de Deus escrita. Escritura quer dizer a Bíblia. É inspirada por Deus. Então aqui já cai por terra aquela análise que, como é escrito por homem, tem ali a ideia do homem. O homem quis escrever, a vontade do homem, o que ele pensa. Não, toda a escritura, de capa a capa, é inspirada por Deus, apesar de ter sido escrita por 40 homens, 40 autores diferentes. E numa faixa de variação de tempo, né, ao longo de um tempo muito grande, 1.600 anos. Então essa primeira parte de 2 Timóteo, versículo 16, dá respaldo para a gente entender que aqui eu tenho a inspiração de Deus dada a esses homens para que eles escrevessem o que Deus estava querendo dizer para nós enquanto cristãos, ok? E ela foi feita, ela é útil, né? Qual a utilidade da Bíblia? Ensino, é isso que a gente está fazendo aqui, por isso que eu estou ensinando o que está na Bíblia, não aquilo que eu penso, ok? Para repreensão, nós enquanto cristãos temos o uso da seguinte frase, né? Está repreendido em nome do Senhor Jesus, e o nome do Senhor Jesus é manifesto na palavra do Senhor, né? Então a repreensão, né? Ou a oposição para que as coisas ruins aconteçam também tem que ser baseada na Bíblia. Para correção,
Muitas vezes nós ouvimos até de cristãos coisas que não estão de acordo com a palavra, mas a correção que eu vou fazer para poder ajudar esse irmão a entender melhor ou para mudar uma opinião dele não é baseado na minha opinião, no que eu acho, mas sim no que está na Escritura, o que está na Bíblia. Para a educação aqui ela se difere de ensino, né? Porque senão não teria necessidade de colocá-la aqui duas vezes no mesmo texto. Aqui, ó, a ideia é de pai para filho. E aqui não se fala só em filhos naturais, mas também em filhos espirituais. Então nós devemos utilizar a Escritura para educar os nossos filhos na justiça, e Deus é justiça, a fim de que o homem de Deus não se refere a todos os homens, né? Nós somos criados por Deus, mas aqui o homem de Deus está se referindo àquele que restaurou o relacionamento que havia sido perdido com Deus. Então é o cristão, né? Seja perfeito e perfeitamente habilitado, ou seja, capacitado, né? Então a Bíblia tem essa função também de nos capacitar para toda boa obra. E aqui não está se falando somente de obra na igreja, não, porque a Bíblia nos ensina que tudo que nós fizermos aqui na terra seja feito com excelência, como se fosse para o Senhor, né? E quem vai nos capacitar para isso é a própria Bíblia, ok? Então a Bíblia é um livro que nós estamos aprendendo aqui um pouco mais, que é o nosso livro-texto, ela foi feita para os cristãos, ok? Bom, seria muita pretensão aqui, em 30 minutos ou 40, é o tempo que eu estimo para essa aula, que nós falemos tudo sobre tudo que está na Bíblia, né? Então, na verdade, aqui é um resumo, porque a gente está apresentando o livro para aquele que não tem intimidade sobre o que é a Bíblia, né? Que é o nosso livro, o livro-texto desse estudo aqui. Então ela se divide em Antigo Testamento e Novo Testamento. Tem um asterisco ali porque eu preciso explicar um pouquinho mais sobre essa palavra aí. Daqui a pouquinho a gente vai entrar em detalhes, mas vamos primeiro para o Antigo Testamento, que conta a história da criação de todas as coisas. Então ali no início ali, a gente vai até ler depois Gênesis 1:1, no princípio, aí Deus começa a fazer toda a sua criação de todas as coisas que existem, ok? Ela conta também sobre a queda do homem, nessa história é bastante conhecida, né? Adão e Eva, que comeram do fruto proibido, que não era uma maçã, né? Isso aí também não está escrito na Bíblia, então eu não posso falar coisas fora do que está escrito na Bíblia, ok? A partir da queda do homem, houve uma separação de Deus e do homem, e houve a escolha de Deus por um povo específico. E aqui entra uma coisa que não dá para explicar, né? É uma soberania de Deus. Por que ele escolheu o povo hebreu? Por que ele não escolheu outro povo? Então isso é um mistério que não cabe a nós desvendar. É uma soberania de Deus escolhendo esse povo aí, ok? Que foram os hebreus e depois, mais especificamente, o povo judeu, ok? Então no Antigo Testamento fala sobre uma aliança estabelecida entre Deus e esse povo escolhido, né? Que a gente chama de Antiga Aliança, fazendo uma ligação com o Antigo Testamento. E nessa Antiga Aliança ela é caracterizada por estatutos, mandamentos, ordenanças que Deus deixou para esse povo aí, para que eles seguissem e cumprissem essa aliança com Deus, ok? E aí o Antigo Testamento discorre sobre a história desse povo, né? Aí fala da questão das rebeliões, das murmurações, do cárcere no Egito, da liberdade do povo do Egito, e todo um processo aí. Aí depois apresenta os reis que existiram, os juízes, os sacerdotes, os profetas, né? Então tudo isso ligado à história desse povo aí, ok? Então, em resumo, e bem resumo mesmo, isso é o que é tratado no Antigo Testamento. A segunda parte da Bíblia, também chamada Novo Testamento, basicamente ela conta a vida de Jesus Cristo, ou seja, o nascimento, o batismo, o ministério, os ensinamentos, a morte e a ressurreição, ok? Então, e aqui eu já posso então comentar sobre por que o testamento está com asterisco. Se eu traduzir no português a palavra testamento, é um documento que só tem valor após a morte de quem se trata ele. Então, se eu pensar no Antigo Testamento antes de Jesus e o Novo Testamento depois de Jesus, seria mais correto entender que o Novo Testamento é depois ou no final dos Evangelhos, né, após a morte de Jesus. Mas isso não muda em nada a essência, né, porque se você pegar a origem da palavra lá do hebraico, não sei se é do hebraico ou do aramaico, onde foi escrita a palavra,
testamento, na verdade, veio da aliança, né? Por isso que melhor tradução seria a nova aliança e a antiga aliança, como já está apresentado aqui, ó, em relação ao Antigo Testamento. Mas isso, como eu já falei e repito aqui, não tem nenhum problema teológico em relação ao nome, não, ok? É só um comentário aí que muita gente usa isso aí. Quando eles só aceitam o Novo Testamento, eles nem tomam conhecimento da vida de Jesus, por exemplo, que é um absurdo, né? Então aqui, ó, com a vida de Jesus e principalmente na morte de Jesus, é estabelecida uma nova aliança, né? Ok? E é interessante que a antiga aliança era a aliança de Deus com o povo escolhido, com os hebreus. Já a nova aliança, Jesus veio para os seus. Jesus era um judeu, ok? Ele veio para os judeus. Só que os judeus não o aceitaram. Então essa nova aliança, através da morte de Jesus, propiciando a nossa redenção com Deus, ela foi estabelecida para toda a humanidade, né? Um versículo, não vou nem colocar aqui, que todo mundo sabe, né? João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho para que todo aquele que nele crê, né? Então é para todos, não é somente para os judeus, não é somente para os ímpios, é para todo mundo, né? Então Deus colocou todo mundo da mesma forma, né? E é interessante que na criação, quando Deus criou o homem antes da queda, esse era o propósito original de Deus, né? Que ele tivesse comunhão com toda a humanidade, que descenderia de Adão, né? E aqui ele consegue restaurar esse propósito. Então Deus é maravilhoso e ele sabe todas as coisas e tem um plano que vai, e o propósito dele vai se cumprir, né? Porque ele oferece uma nova aliança para toda a humanidade. Obviamente que existe a escolha e cada um vai determinar se vai ter ou não uma aliança eterna com Deus, ok? E aí segue contando a história da igreja. No Antigo Testamento não se fala em igreja, né? Se fala num povo, em rituais, em sacerdotes, sim, mas não se usa a palavra igreja, até porque a igreja ela tem início, né, com a morte e ressurreição de Jesus e estabelecendo essa igreja aqui na Terra, ok? Então o Novo Testamento apresenta a história dessa igreja desde o início, ali em Atos dos Apóstolos, e segue com as cartas ou as epístolas, né, escritas por homens que andaram com Jesus ou tiveram experiências com ele, no caso de Paulo, né, que foi um grande escritor de várias cartas aí, que tem na sua essência orientações para nós vivermos aqui como cristãos, ok? E ele tem, fim, um Novo Testamento, no livro de Apocalipse, que tem as revelações, o livro de Apocalipse ou das revelações. Revelações do fim, o asterisco aqui está dizendo, ou é para se dizer que não é o fim de todas as coisas, é o fim da vida na Terra, é o fim da humanidade em termos terrestres, porque nós sabemos que existe uma eternidade aí a ser vivida com Deus, né? Para aqueles que cumprirem a nova aliança, obviamente, ok? E a Bíblia tem um personagem principal que é Jesus. Ah, mas Jesus só aparece no Novo Testamento? Será? Então vamos responder essa pergunta aí, mostrando textos da Bíblia, né? Então se eu pegar ali em Gênesis, vamos ler o capítulo 1, primeiro versículo, ou primeiro versículo da Bíblia, 1 e o 2, e depois vamos pular para o 26. Né? Então o versículo 1 de Gênesis está dizendo assim, ó, do capítulo 1, versículo 1. No princípio, então no início de tudo, na origem, né? Antes de tudo ser criado, Deus criou, né? Criou Deus os céus e a terra. A terra, porém, estava sem forma e vazia, havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus pairava por sobre as águas, ok? Então esse foi o início. É o primeiro versículo da Bíblia. Então está falando do princípio, né? Que é a origem, que é o quê? A criação de todas as coisas. Se você continuar a ler ali do versículo 3 até chegar no 26, que a gente vai analisar, mostra que pelo poder da palavra, né? Que a gente vai ver depois, daqui a pouco, que é o verbo, né? De Deus falando, foram criadas todas as coisas. E no versículo 26, que está destacado aqui, ó, Deus vai criar o homem, né? Então também disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Então o verbo aqui está no plural, porque Deus não estava só, né? Estava Deus, o Espírito Santo, que foi mencionado aqui no versículo número 2, e aí nós vamos fazer uma leitura complementar aqui, ó, em João, no capítulo 1,
que já é o Novo Testamento, né? Que é um dos evangelhos, o quarto livro ali do Novo Testamento, é o Evangelho de João, né? Do apóstolo João, e ele vai falar exatamente, ou vai mostrar para nós que Jesus também estava na criação, né? Então está escrito assim, ó, no princípio era o verbo, esse é o versículo 1, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus, né? Então aí nós temos estabelecimento de quem é o verbo estava com Deus e era Deus, então era uma unidade aí, né? E o verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, vimos a sua glória, como unigênito do Pai. Unigênito quer dizer único, né? O único filho, né? Então por isso que nós, nesse simples versículo aqui, ó, nós conseguimos mostrar que existe um erro aí quando as pessoas afirmam que todos são filhos de Deus. O único filho de Deus é Jesus Cristo. Nós somos adotados por Deus a partir de uma decisão de crer no Filho dele, ok? Então, dizer que todos são filhos de Deus não encontra respaldo na Bíblia. Não é que eu acho, até eu gostaria que fossem, né? Mas não é, segundo a palavra de Deus. E aqui está falando do verbo, né? Que é. Eu esqueci de comentar. No princípio começa aqui o início da Bíblia. Aqui também no princípio. Será uma coincidência? Na Bíblia não existe coincidência, né? Então aqui também está falando do início da criação, né? E o verbo que estava com Deus era o próprio Jesus. E aqui nós temos o mistério, né? De um Deus só em 3 pessoas: Deus Pai, o Filho e o Espírito Santo, ok? E aqui eu trago para vocês também o final da Bíblia, né? Nós temos aqui Apocalipse, que é o último livro da Bíblia, o capítulo 22, que é o último capítulo de Apocalipse, e os versículos aí finais do livro, né? Então eu tenho aqui, ó, no 18 ao 20. Eu, a todo aquele que ouve as palavras da profecia desse livro. Que livro? A Bíblia, né? Testifico, se alguém lhes fizer qualquer acréscimo, Deus lhe acrescentará os flagelos escritos nesse livro. E se alguém tirar qualquer coisa das palavras do livro dessa profecia, Deus tirará a sua parte da árvore da vida, da cidade santa e das coisas que nele se acham escritas no livro. Interessante que aqui ele está falando de que não se pode acrescentar nem retirar nada que está na Bíblia. Por isso aqui também já torna inverdade, né, ou uma mentira, aqueles que afirmam que a Bíblia precisa ser atualizada, precisa ser modificada, os tempos mudaram, mas nós sabemos que Deus não muda, né? E a própria Bíblia nos dá respaldo para dizer que ela está completa, ela não precisa de nenhuma alteração. Quando se tem uma versão atualizada, é no sentido das palavras, não de mudar o que está escrito lá, né? Muitas vezes o homem, o ser humano, ele pelo fato, entre aspas, de achar que está feliz agindo de uma forma que não agrada a Deus, ele pensa que pode alterar o que Deus escreveu lá para se tornar compatível com aquele que está vivendo, né? E a Bíblia aqui nos dá um alerta, né? Se você acrescentar, Deus vai te acrescentar flagelos. Flagelos não é coisa boa não, né? São as pragas, né? São as coisas ruins, as maldições que estão nesse livro. E se você retirar, você achar que tem coisa ali que não funciona mais, que não deveria estar ali mais, você está correndo o risco, ó, de Deus tirar a sua parte da árvore da vida, que fala de salvação, né? E o final diz que aquele que dá testemunho dessas coisas diz: certamente venho sem demora. Amém, vem Senhor Jesus. Então a Bíblia começa no princípio com Deus estava Jesus. João dá respalda a isso, né, dizer que Jesus estava no início e ele está no fim também da Bíblia. Então realmente Jesus é o principal personagem da Bíblia, ele está de capa a capa sendo descrito aí, ok? Bom, e como nós devemos interagir com a Bíblia, como usar a Bíblia de forma correta, né? Então nós temos aqui 3 elementos que têm que ser analisados em conjunto para que a gente possa tornar a leitura da Bíblia e a meditação, obviamente, né, como eficiente na vida de um cristão, né? O primeiro é o texto, é o próprio escrito que está lá, né? E antes de prosseguir e falar dos outros 2 elementos, eu quero apresentar 2 textos da mesma história, que contam a mesma história. Isso vai acontecer muito nos evangelhos, né? Porque os evangelhos de Mateus, Marcos, Lucas e João,
eles contam a história de Jesus. Então algumas histórias, não todas, são repetidas nesses evangelhos. Então o que acontece? Eu tenho textos diferentes. E muitas pessoas usam essas diferenças no texto para questionar a veracidade da Bíblia e dizer que ela é contraditória, que ela traz contradição. Nós vamos mostrar aqui que isso não é verdade, né? Vamos pegar primeiro Mateus 8:28, é só um exemplo, ok? Lá nós temos o texto dizendo assim: Tendo ele chegado à outra margem, à terra dos Gadarenos, vieram-lhe ao encontro 2 endemoniados, saindo dentre os sepulcros e a tal ponto furiosos que ninguém podia passar por aquele caminho. Então é isso aí, ó, é um texto que está em Mateus, ou seja, foi escrito por Mateus, e tendo ele chegado, é Jesus chegando a uma certa região lá, e encontrando 2 endemoniados, ok? Daqui a pouquinho nós vamos falar um pouquinho mais sobre o segundo elemento, que é exatamente o contexto, né? E essa história ela é repetida lá em Marcos, né, no capítulo 5, nos versículos 1 e 2, e lá está escrito assim: ó, entrementes chegaram a outra margem do mar, à terra dos Gerazenos. Ao desembarcar, logo veio dos sepulcros ao seu encontro um homem possesso de espírito imundo. Bom, então são 2 textos que contam a mesma história, só que aqui eu tenho terra dos Gadarenos e aqui eu tenho terra dos Gerazenos. Então a Bíblia está errando aqui, né? Não, de forma nenhuma. Lembra que quem está contando essa história é Marcos, quem está contando é Mateus. Existem regiões que são conhecidas por 2 nomes, sem problema nenhum aqui de incoerência. E aqui, ó, pode parecer um problema porque Mateus ele viu 2 endemoniados e o Marcos viu um homem possesso de espírito imundo, só veio um endemoniado. Agora para comigo e analisa. Vamos trazer para o nosso dia a dia. Se eu estou numa rua, numa esquina de uma rua, mas uma distância grande de um acidente que acontece, eu vou olhar e ter uma perspectiva, não é isso? Por exemplo, eu posso ver que teve uma pessoa, ou entender que teve uma pessoa só que machucou. Eu só olho lá, vejo uma pessoa machucada. Quem está mais próximo pode enxergar melhor e ver que foram 2 pessoas que machucaram. Agora, se aquela pessoa que está mais distante contar o que ela viu, ela não vai estar mentindo, é o que ela viu. E se a pessoa que está mais próxima contar o que ela viu, também não vai estar mentindo. Então eu tenho 2 histórias da mesma situação, mas com perspectivas diferentes. É por isso que podem ter textos na Bíblia, na verdade tem textos na Bíblia que são diferentes, mas que não estão entrando em contradição. Porque na verdade eu tenho que analisar outras situações para me poder entender. E o outro elemento é o contexto, né? Então o contexto dessa história aqui é o mesmo dessa. Jesus chega numa terra lá, ok? E aí não interessa se o Mateus entende que aquela terra é dos Gadarenos e se o Marcos entende que é dos Gerazenos. Não vai mudar o que ia acontecer, né? O contexto trata de local, quando aconteceu, os personagens envolvidos e qual o motivo de estar escrito ali, porque a Bíblia ela não tem coisa escrita lá sem ter um propósito. Então aqui, ó, depois você pode ler lá o restante, você lê o que está antes e o que está depois, para você entender o contexto, vai ser o mesmo contexto, essas 2 histórias. Jesus vem, expulsa os demônios, aqui é aquela história que eles vão para dentro dos porcos, depois se precipitam, né? Nas 2 histórias é contado isso, com detalhes um pouco diferentes, mas que não mudam o contexto. E aí o propósito, né, na verdade o motivo da escolha é mostrar o poder de Deus para expulsar demônios e restaurar a vida daquele ou daqueles, né, endemoniados, e não vai fazer diferença no princípio que foi estabelecido. Então esses 2 textos são diferentes, mas têm o mesmo contexto, porque contam a mesma história, os personagens, apesar de uma perspectiva diferente, são os mesmos, e o princípio aí é do poder de Jesus para expulsar demônios, ok? E um terceiro elemento, que em algumas situações ele é essencial, é o propósito que vem através do Espírito Santo, é o discernimento, a gente chama muito de revelação. Então nós precisamos ter a atuação do Espírito Santo para trazer revelação para nós. Não foi o caso aqui, ó. Não foi o caso aqui. Eu vou mostrar daqui a pouco 2 outros textos que precisa ter esse discernimento espiritual para entender e analisar e verificar que eles têm o mesmo propósito, né? Mas aqui, ó, me atendo a isso aqui, eu quero falar para você que a gente não precisa espiritualizar tudo, né? Se você pegar, por exemplo, em Apocalipse, diz que os ladrões e os mentirosos não herdarão o reino do céu, né?
Então, mentir é pecado, ponto. Não precisa de você fazer uma campanha, orar e perguntar para o Espírito Santo se mentir é pecado. Então a gente não pode entrar nessa de tentar espiritualizar tudo, né? O nosso culto, lá em Romanos, diz que tem que ser racional a Deus. Se não for Romanos, vocês me perdoam que eu não sou muito bom de endereço, não. Eu sei o que a Bíblia tem, mas eu não decorei onde está, ok? Porque eu acho que não tem tanta importância você decorar texto, e sim lembrar dos textos e dos princípios que Deus quer para a sua vida. Tem pessoas que têm uma memória fantástica, é um dom de Deus, sim, mas eu não tenho esse dom de lembrar onde está tudo escrito. Eu lembro que está escrito na medida que eu vou ensinando para vocês, ok? Então, não precisa espiritualizar tudo, né? Tem coisas que só através do texto e do contexto, da nossa forma racional, ok? Nós podemos tirar ali o que Deus quer falar conosco. Agora, tem situações, e são situações importantes, e acontecem sim na palavra de Deus, que nós temos que ter a ajuda do Espírito Santo para ter o discernimento, e aí sim saber o que está querendo falar Deus conosco naquelas passagens, ok? E eu já tenho aqui duas passagens que nós temos que ter o entendimento além do texto e do contexto. É interessante, eu vou estar lendo aqui, depois eu comento. Então, em Oséias 4:6, que é Antigo Testamento, né? Oséias é um livro que faz parte do Antigo Testamento, está dizendo assim, ó: o meu povo está sendo destruído porque lhe falta o conhecimento. Porque tu, sacerdote, rejeitaste o conhecimento, também eu te rejeitarei, para que não seja sacerdote diante de mim, visto que te esqueceste da lei do teu Deus, também eu me esquecerei dos teus filhos. Lembra que a gente comentou a questão do assunto Velho Testamento, ou Antigo Testamento, né? Então lá fala de lei, né? Ordenanças, estatutos, mandamentos. Então aqui está falando sobre isso. Lá tem a figura do sacerdote, que é aquele que tinha o contato direto com Deus. O povo, ou os filhos, aqui fazendo alusão ao povo escolhido por Deus, né, do Antigo Testamento, né, que ele tratava como filhos, ele não tinha acesso direto a Deus, era através do sacerdote. E aqui está falando que está alertando o sacerdote: o meu povo está sendo destruído, ok? Está sendo destruído por falta de conhecer a lei. Onde está a lei? Na Bíblia, no Antigo Testamento. Então aqui está claramente alertando o povo que não estudava a Bíblia. E quem era o responsável por estudar? Aqui, ó, era o sacerdote. Ó. O povo não tinha acesso, para que não seja sacerdote. O sacerdote transmitia a lei, ok? Para o povo, para que ele aplicasse. Então assim diz o Senhor: se assim fizer, vai acontecer, será abençoado. Se não fizer, será amaldiçoado. Então a transmissão da lei era feita através do sacerdote, ok? E aqui está falando que esqueceu da lei. Então ele não estava estudando a lei, não estava estudando a parte escrita da lei para transmitir ao povo, ok? Que era, naquela época, os considerados filhos de Deus, os escolhidos por Deus, aquele povo dos hebreus. Agora vamos pegar um texto diferente, com um contexto diferente, no Novo Testamento, mas que tem o mesmo propósito, tem o mesmo princípio de Deus. Está lá em Mateus 22:29. Respondeu-lhes Jesus: errais, não conhecendo as Escrituras, nem o poder de Deus. O contexto aqui, ó, é um alerta que Deus sempre fazia através dos profetas, e aqui no caso ele está falando para o sacerdote, que era o responsável por transmitir as ordens de Deus para os homens, ok? E está dizendo que ele está sendo destruído, está explicando por que está tendo problema com o povo. Bom, aqui Jesus, o contexto aqui é quando ele foi questionado em relação à ressurreição, e ele está explicando aqui, ele começa aqui, ó, dando uma introdução dizendo: vocês estão errando. Pecar é errar o alvo, então vocês estão errando aqui, ó, e quando a gente erra, a gente peca. Não conhecendo as Escrituras, letra maiúscula, não conhecendo a Bíblia. O mesmo princípio que está aqui, ó, falta de conhecimento, ok? E aí depois ele explica a questão da ressurreição aqui, tudo, vocês podem ver depois, mas só esse texto aqui, ó, comparado com esse, que tem contextos diferentes, tem o mesmo propósito, né? Conhecer a Escritura vai fazer com que você não erre. Conhecer a Escritura, e no caso aqui a lei do Antigo Testamento, faria com que o povo não fosse destruído. E aqui, ó,
tem mais uma coisinha que é revelação. Ó. As Escrituras nem o poder de Deus. Então, muitas vezes, nós temos buscado o poder de Deus sem conhecer as Escrituras. Então, essas coisas têm que andar juntas, né? Ok? Muitas vezes nós vamos atrás de milagres, de curas, de maravilhas, mas não queremos conhecer as Escrituras, conhecer a verdade, estudar a palavra de Deus. Então Jesus está fazendo um alerta aqui também. Eles andam juntos, né? Ok? Não que o poder de Deus não tenha importância. É lógico que tem muita importância na nossa vida. É a manifestação do amor dele através do poder, sim. Mas as Escrituras, o conhecimento delas também é fundamental. Ok? Bom, e já estamos concluindo essa primeira aula, né? Como eu disse, seria impossível aqui, numa aula de 30, 40 minutos, falar tudo que está na Bíblia. Na verdade, nós estamos apresentando a Bíblia para aqueles dois objetivos, né? Que são o quê? Definir que ela é importante para nós, né? E saber como usá-la, né? Então nós precisamos analisar texto, contexto e sempre pedindo a ajuda do Espírito Santo para trazer revelação naquilo que estamos lendo. Então, a partir do que foi apresentado, tem alguns itens que eu entendo como conclusão dessa nossa primeira aula, né? O primeiro item é: a Bíblia não contém a palavra de Deus, ela é a palavra de Deus. Então, conter a palavra de Deus é uma afirmação que vai causar um problema aí para nós mesmos, né? Vamos pegar o exemplo da matemática. Eu sou professor da área de exatas. Você tem um conjunto A. Eu não fiz o desenho aqui, até poderia ter feito, mas não fiz. Mas vamos acompanhar aí a minha voz. Tendo um conjunto A, vamos colocar 4 elementos lá, o número 1, número 2, número 3, número 4. Eu posso dizer, né, que o conjunto A contém o número 1, ok? Então, se eu trouxer para cá, ó, a Bíblia não contém a palavra de Deus. Por quê? Porque não tem nada além da palavra de Deus, por isso ela é a palavra de Deus. Então, voltando à questão do conjunto, o número 1, ele está contido lá, ou seja, o conjunto A contém o número 1, mas ele contém o 2, o 3 e o 4. Então, se eu falo que a Bíblia contém a palavra de Deus, eu estou dizendo que tem outras coisas lá que não é a palavra de Deus. E aí, como é que eu vou saber o que é de Deus e o que não é de Deus? Então, portanto, a Bíblia, ela é a palavra de Deus. Ela não contém a palavra de Deus, ok? Ela é de capa a capa o que Deus quer falar conosco, certo? Segundo item da conclusão, ou das conclusões, né? A Bíblia está finalizada, ela está completa, ela não precisa ter acréscimos, ela não precisa ser melhorada, ok? Atualizada, quando fala versão atualizada, é para mudar as palavras para dar um melhor entendimento, não é mudar ou acrescentar nada nem retirar nada, ok? Então ela já está completa, finalizada. Nós lemos lá em Apocalipse, no final da Bíblia. E não apresenta contradições, apesar dela ter diferenças, né, no texto, porque é resultado de autores diferentes. Então, pessoas com perspectivas de visão diferentes escrevem coisas diferentes, mas não caracteriza contradição nos princípios que Deus estabeleceu naquelas passagens. Nós mostramos isso como exemplo, explicamos e demos um exemplo no nosso dia a dia, ok? Terceiro item: a Bíblia não precisa ser explicada. Você não tem como você explicar, por exemplo, como é que Jonas ficou 3 dias num ventre de um grande peixe. Não era uma baleia, a Bíblia não fala de baleia, portanto eu tenho que ficar com o que está na Bíblia, era um grande peixe. Como é que eu explico isso? Eu não consigo, porque na verdade eu não preciso explicar. Eu tenho que ver o princípio, e aí é discernimento espiritual, através de revelação. 3 dias trata de 3 dias para a ressurreição do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E outra coisa, você já ouviu falar, vamos interpretar esse texto da Bíblia? Eu não posso fazer isso, porque eu tenho uma interpretação, você tem outra interpretação, uma pessoa que você conhece tem outra interpretação, cada pessoa tem uma interpretação. E Deus quer falar a verdade, Ele não quer interpretações. Então você não vai interpretar a Bíblia, você vai fazer o quê? Você vai estudar para conhecer, você vai meditar e buscar a revelação através do Espírito Santo com discernimento do que quer dizer a palavra de Deus e principalmente, essencialmente, o que infelizmente tem faltado nos dias de hoje. Nós temos que praticar a palavra, né? Temos que obedecer o que está escrito lá, mesmo sem entender.
mesmo sem poder explicar, mesmo sem interpretar. Na verdade, nós não devemos tentar interpretar. Jesus disse que nós, para entrarmos no reino de Deus, deveremos ser como crianças. O que uma criança faz em relação a uma ordem do pai? Ela obedece. Ela não questiona, ela não quer saber o porquê, né? Então nós estamos cheios de porquê, só vamos fazer se entendermos. Isso vai contra tudo que a Bíblia está ensinando. E por fim, a Bíblia é o principal instrumento na caminhada cristã. Infelizmente hoje as pessoas têm esquecido da palavra, as pessoas têm buscado experiências extraordinárias através de milagres, de curas, né? E não têm utilizado o instrumento principal. Aqui estou dizendo o principal, né? Nós temos instrumentos eficazes e importantes também, a oração, o jejum, a comunhão, ok? Só que onde você aprende a fazer o jejum correto? Lendo, estudando a Bíblia. Onde você aprende a orar? Lendo, estudando a Bíblia. Onde você aprende a viver em comunidade? Lendo, estudando a Bíblia. Então a Bíblia é a fonte de tudo que o cristão precisa saber para aplicar e mostra como aplicar de forma eficiente, ok? Então é isso, estamos encerrando aqui a primeira aula. Só reiterando, né, no final ou na descrição desse vídeo você tem acesso à apostila dessa primeira aula, ok? No final dessa apostila eu trago algumas perguntas para você pensar e responder, né? Nós estamos tratando como aula mesmo. Até coloquei lá questões para testar os seus conhecimentos. Então eu sugiro que você leia a apostila de novo. Se for o caso, assista o vídeo novamente. Tem algumas coisas que eu falei aqui que não estão na apostila, foram ditas somente aqui, né, no texto, né, no vídeo, né, não estão no texto. E tem coisas que estão no texto que não foram ditas aqui. Tem algumas referências que vocês não vão encontrar na apresentação. Espero que vocês tenham gostado e faço questão que vocês façam os comentários, né? Que vocês comentem lá nos comentários do próprio vídeo, façam comentários, comentem, façam perguntas, né? Ok? Estou pronto aí para ouvir vocês, estou pronto para aprender com vocês também, certo? E espero que vocês tenham gostado, né? Mais uma vez, e que continuem nos acompanhando aí no tema. O próximo tema, já adianto para vocês, é Jesus Cristo, né? Que é o personagem principal do nosso livro-texto, que é a Bíblia. Então, que Deus abençoe vocês, muito obrigado pela paciência aí, espero que tenha sido proveitoso para todos. Para mim foi demais, tá bom? Um abraço, fiquem com Deus.